Raul Benfica Luar mandou essa splash art pra gente e disse o seguinte: Opa, Marco, boa tarde. Eu queria uma ajuda na minha última peça. Foi um projetinho de um curso. Eu sinto que eu não consegui aplicar as cores direito e tive muita dificuldade na Color Thumb. Obrigado desde já, kkk. Raul, seguinte, qual é o curso que você fez e qual foi o feedback do seu professor nessa peça? Só para eu entender mais ou menos aonde estamos com a imagem. E você comentou que teve dificuldade na Color Thumb, mas eu não vi nenhuma Color Thumb no seu projeto. Todas as imagens auxiliares eram todas em escala de cinza, né? Esse é o Doutor Animal do Ben 10? Seria interessante se você pudesse colocar a sua Color Thumb aqui, né? Porque aí a gente consegue dar uma visão um pouquinho melhor. Flashart e ilustração da Skill Tree. Tudo bem, mas qual que foi o feedback que te deram? Foi o projeto final do seu curso? Foi o primeiro projeto. Me deram feedback para tentar deixar o fundo um pouco mais frio, pois estava tudo igual, muito quente. Aí tentei fazer isso, mas acho que não consegui muito bem. Eu sinto assim, Raul, que tá rolando uma falta de planejamento mesmo, sabe? E isso tem que ser planejado na thumbnail. Eu não acho que, tipo assim, você pintou a imagem e depois você tem que corrigir depois a cor, sabe? Isso não funciona muito bem. Porque para você, por exemplo, esfriar o fundo, eu repensaria a sua fonte de luz, entendeu? Eu com certeza tentaria repensar como essa cena toda tá sendo iluminada. Porque se a gente tá falando de luz fria, se a direção, por exemplo, que você queria ir era colocar uma luz fria da janela, então, para essa luz fria existir, você tem que pensar qual é a sua fonte de luz. Não adianta só você ficar pensando em ficar tonalizando a imagem, tonalizando, porque aí uma hora vai dar bom. É importante você pensar como que essa cena está sendo iluminada, sabe? E para isso, você tem que fazer em etapas anteriores. Não adianta você fazer isso, mudar depois que você já renderizou, sabe? Não adianta. Não adianta. Eu te garanto, isso que é muita dor de cabeça. É claro que você pode alterar, eu consigo até te mostrar uma forma de você alterar isso, mas para você esfriar a cena, você vai ter que, antes de qualquer coisa, entender o que está quente. Vamos lá? Porque quando a gente fala de esfriar ou esquentar a temperatura de cor, a gente sempre tem que falar isso em relação ao quê? Eu nunca vou poder falar para você que uma cor isolada é fria ou quente. É muito difícil disso rolar. Se eu estiver falando isso, provavelmente eu vou estar falando de uma forma bem mais genérica. Mas para isso funcionar, essa mentalidade de quente e frio funcionar, você tem que entender que algo só é frio porque tem alguma coisa quente próxima. Porque senão ela só é azul, por exemplo, sabe? Não é frio, necessariamente. Porque cor é uma relação de temperatura entre outras cores. É contexto. Perfeito, Robson. Faz sentido isso? Então, se você receber uma direção de, por exemplo, você quer esfriar essa cena, então a gente tem que mudar essa cena inteirinha, completamente, sacou? Se não for a sua vontade de eu quero esfriar essa cena, então aí a gente tem que conversar um pouco sobre essa questão da direção, né? Qual é a direção? Por isso que eu falei, geralmente essas coisas são decididas no começo da imagem e não no final. Na verdade, até no briefing, seria legal você já pensar mais ou menos nessa questão de temperatura, de fonte de luz. Como eu faria isso agora? Eu, Marco, sinceramente, se eu fosse você, Raul, eu trabalharia em outras imagens nas etapas iniciais, ao invés de você se preocupar nesse momento que você se encontra, vendo o seu trabalho, em etapas de render final e tentar ficar polindo a imagem, entendeu? E ficar tentando arrumar uma imagem que já foi trabalhada por muito tempo. Eu trabalharia em alguns sketches mais curtos, sabe? Tipo, imagens mais curtas. Porque eu entendo que você quer fazer splash. Na verdade, você tá fazendo um curso de splash. Mas para você chegar num tipo de trabalho de conseguir fazer uma splash, essas partes iniciais elas têm que estar muito fortificadas. Se você precisa renderizar muito para arrumar uma imagem ou para fazer ela parecer boa, provavelmente é porque essa sua parte inicial ela não tá muito bem encaixada, sabe? E isso por vários fatores, assim. Se a imagem não funciona numa versão simplificada dela, não adianta você querer embelezar com render, com textura e tal. Ela não vai funcionar de qualquer jeito, entendeu? Então, da forma mais crua possível que eu posso te falar isso. Você tem que trabalhar numa forma simplificada para a imagem funcionar de um jeito simples. Ou seja, numa versão de rascunho dela, ou na versão de thumbnail. Se ela funciona na thumbnail, perfeito. Aí você pode renderizar para apresentar para um grande público, para tentar vender uma imagem. Se ela não está funcionando na thumbnail, não tem por que você avançar ela, tá?
Então, pra mim, é isso. Minha opinião completamente sincera do que você tem que fazer. Agora, você tá fazendo um curso. Então, quem vai te orientar nisso é o seu professor, não sou eu, né? Seu professor, ele vai te passar o que ele tem que... na metodologia dele, não a minha, né? Para arrumar a imagem agora, você pode colocar um monte de filtro, você pode renderizar um monte de coisa e tal, mas eu fico me questionando se realmente vale a pena, sabe? Eu posso levar ela para o Photoshop, a gente pode colocar alguns filtros, mas de verdade eu acho que é um daqueles feedbacks que não adianta muito eu pegar para ficar renderizando ou mudando muito a cena, porque eu acho que tem uma base aí pra gente reformular, saca? Uma questão de fundamentos mesmo, né? Coisas mais importantes. Então, por exemplo, uma imagem com cores mais frias, que a gente consegue entender por cores frias, numa mentalidade mais genérica do que eu estava comentando mais cedo, são cores mais assim, ó. Talvez isso aqui fosse um caminho que você pudesse ir, sabe? Ir para esse caminho em questão de cor, em questão de temperatura, onde a sua fonte de luz ela é mais fria e na sombra você tem uma transição para algo um pouco mais quente e mais acinzentado nesse caso específico desse contexto, tá vendo, ó? Como é bem mais quente essa região, e as áreas que estão iluminadas, elas são mais frias. Para mim, isso aqui tem um aspecto mais frio. Mas você percebe que muda muito do que você está fazendo? Então, até na hora de você fazer uma color comp, ou uma color thumb, né? Depende do termo que você quer usar, é importante você ter algumas referências para as cores também. Então, se a gente usar essa imagem como referência, vamos fazer esse exercício. Você vai ver como que vai mudar completamente a ideia da sua thumbnail, ó. Eu vou usar um color lookup, pode ser esse Night from Day, ou esse Moonlight, ó. Eu vou criar um Curves, e vou estourar bastante ele, e vou pintar a máscara toda dele de preto, só pra a gente iluminar agora essas janelas, pra gente criar um contraluz pra ele. É só uma demonstração do como a gente poderia visualizar essa imagem bem mais fria, tá? Ó. Então agora a gente vai criar ele num contraluz, ó. Saca só. A gente pode até usar um pouco da perspectiva para gerar esses raios de luz entrando pela janela, bem frios, ó. E aí a gente pode iluminar o personagem com essa mesma layer, ó, de curves. Ó, vou fazer bem tosquinho, que eu acho que já vai dar para sacar. Ó, tipo a orelha dele aqui, essa luz invadindo um pouco o corpo dele aqui também. Mas isso aqui, eu vou te falar bem a real que eu tô fazendo aqui, tá? Isso aqui se chama gimmick. Isso aqui é como se fosse uma... Qual seria uma tradução boa de gimmick, meus amigos? É um macetinho. É macete. Isso aqui é um macete. Não quer dizer que, tipo, vai ser uma boa imagem. Ela vai ser uma imagem que vai impressionar, mas não necessariamente ela é uma boa imagem. Porque é o que eu tô falando. Isso aqui tem que ser a cereja do bolo. Isso aqui não pode ser aonde você vai se apoiar pra tudo, entendeu? O desenho, ele vai continuar errado se ele tiver errado. A perspectiva vai estar errada ainda se ela tiver errada. Você vai dar só uma disfarçadinha. É você meio que empurrar a sujeira para debaixo do tapete, isso aqui, tá? Então eu não recomendo que você se debruce sobre essa etapa que eu tô te mostrando aqui. Você só vai fazer isso aqui se você quiser impressionar seus familiares e amigos e quem sabe a galera numa stream da Twitch. O pessoal vai olhar para você e vai falar: "Nossa, você consegue fazer um negócio bem rápido, né? Caramba, meu. Você é bom mesmo, hein?" O que eu acho que é mais importante não é isso aqui. Apesar de eu estar fazendo. É uma autocrítica. O mais importante é você sacar os fundamentos do desenho, da pintura, para que você não precise chegar nesse fator aqui. Porque você vai ter uma base mais sólida para encarar outros desafios mais complexos e mais interessantes como artista do que isso que eu tô fazendo aqui. Tá dando para entender o que eu tô falando, assim? De tipo... Ou eu tô me soando confuso para variar? O que isso aqui fez... E, na verdade, para Splash a gente tem que dar uma iluminada no rosto também. Não adianta a gente ficar só fazendo recorte, né? Talvez colocar um pouquinho mais. O que esse Color Lookup fez e esse Curves está fazendo aqui agora? Resumidamente, pessoal, ele está harmonizando as suas cores e mudando completamente a sua composição de cor e a harmonia dessas cores, sabe? E é meio que isso que você tinha que fazer na sua Color Thumb, sacou? Então, a gente conseguindo harmonizar todas as tonalidades, você percebe que aquele verde que você tinha pintado aqui, ele tá parecendo verde, mas ele é um verde dentro de um contexto frio. Os elementos mais quentes que tinha, tipo a roupa dele, que eu acho que era um pouco vermelha, tipo um couro, né?
Percebe que agora ele parece um couro nesse contexto bem frio. Ou seja, a gente está harmonizando para que essas cores elas realmente se relacionem entre si, tá? Porque agora elas estão no contexto correto. E com esse Curves, o que eu fiz foi criar uma fonte de luz mais crível, de acordo com a janela que a gente tinha aqui, que não estava iluminando de uma forma coerente, digamos assim, a sua cena. Agora a gente tem um contraluz, é uma cena mais impressionante, mas é porque agora eu estou encarando uma fonte de luz mais pontual, específica aqui, e que vai chamar mais atenção. Da forma que estava anterior, a gente não tinha uma fonte de luz muito óbvia. Tinha uma fonte de luz iluminando o braço meio de frente, aí tinha uma luz de trás, aí ele estava claro também na sombra, só que ao mesmo tempo o peitoral dele estava iluminado pela direita da cena, aí o rosto dele estava iluminado mais de cima, tem planos de cima iluminados, mas ela também é uma luz lateral. Então a luz estava toda meio confusa ao longo do personagem e da cena. A luz estava entrando pela janela, uma luz importante da janela que estava iluminando essa luz de recorte nele, mas ao mesmo tempo, em questão de valor, essa janela estava mais escura do que o brilho do rosto do personagem. Então o que eu tô fazendo basicamente é deixando toda essa cena mais coerente. Por isso que impressiona, assim. Mas de verdade, eu não acho que resolve o problema, tá? É um jeito aí de você conseguir contornar momentaneamente a imagem, tá? Em questão de edges agora, rapidinho também, eu acho que para primeiro plano, tá vendo como tem transições muito duras para um primeiro plano? Isso aqui caberia tranquilamente um blur, né? Então para mim tem tudo a ver com direção, viu, cara? De verdade, ó. Todo esse primeiro plano aqui, pra mim, ele tinha que estar em blur, não tinha que estar tão dura essa transição. Porque quando a gente cria transição dura, e muito dura que nem tá aqui, naturalmente a gente chama atenção para essa região da cena. Então você tem que deixar as transições mais duras para áreas realmente importantes, tipo o peitoral dele, o rosto dele, e não o primeiro plano. O primeiro plano a gente tem que esconder ele, e a gente esconde ele não só com o efeito de câmera, que realmente existe, mas tirando essas hard edges, ó. Também é uma outra coisa que é super importante, tá? Vai gerar profundidade na sua cena, enfim. Eu ainda adicionaria, quem sabe, na transição, alguma tonalidade um pouquinho esverdeada, porque eu acho que essa cena pede algo esverdeado e eu vejo alguns tons aqui que são interessantes. Então, quem sabe trazer um tension green na transição? Mas se ele tivesse usado disso na thumb, já valia o render? Então, se tivesse planejado isso na thumbnail, ele teria sofrido bem menos, né? De tipo, de ficar tentando e talvez ele estivesse recebendo um monte de feedback e esses feedbacks não estavam clicando para ele. Provavelmente evitaria muita dor de cabeça, definitivamente, assim. Sou sempre a favor de você manter um plano e não ficar mudando mais esse plano ao longo da imagem, entendeu? Bom, acho que é isso, na verdade. Vamos dar uma olhadinha no antes e depois, ó. Mas eu só fiz porque você pediu, tá? Porque realmente eu não acho que... É aquele feedback que eu faço meio tipo, vamos fazer porque é legal você ter uma visão para onde poderia ir a imagem, mas ao mesmo tempo não acho que é tão produtivo. Mas se eu só falasse aquilo, talvez ficasse um pouco abstrato para você, mas espero que tenha feito sentido aí. Obviamente, splash art ela precisa de muita gimmick para ser feita rápido, sabe? É legal que você planeje bem a sua ilustração para que até parte dela você, no seu planejamento, já entenda que você não vai precisar renderizar, sabe? Muitas áreas. Então, um cara que é mestre nisso é o Alex Flores, para mim. Se você pega uma ilustra do Alex Flores, você pode reparar que ele faz cenas muito escuras. De forma muito inteligente, ele esconde grande parte da cena em sombra e acaba até agrupando os valores dessas sombras para não precisar renderizar muito essas áreas, né? E aí ele acaba renderizando na transição e nos highlights pontualmente, ó. Mas olha que ligeiro, ele esconde muito disso. Mas isso só funciona porque o desenho dele é extremamente sólido, os shapes estão posicionados nos lugares perfeitos, sabe? Tipo, é irretocável o trampo do Alex Flores. Tem imagens dele que são maravilhosas, assim, que eu admiro bastante, por causa dessa inteligência e sagacidade para produzir essas splashes de um jeito absurdo, que impressiona o jogador vai olhar para isso aqui e vai, mano, eu quero ser esse cara, meu, eu quero comprar essa skin, meu. E ao mesmo tempo ele faz muito, muito rápido, entendeu? Enfim, de qualquer forma, eu quero aplausos. Espero que tenha ajudado de alguma forma esse papo. Mais alto. Não só você, mas a galera também aí. Espero que vocês tenham curtido, tá bom? Fechamos mais ou menos essa visão.